agora, assim como as pessoas estão pegando a minha imagem, meus vídeos, fazendo cortes e divulgando isso de forma errada, eu sinto que eu tenho que chegar aqui e me posicionar para colocar no lugar para quem de fato quer saber e entender as coisas. Então, por isso que eu tô fazendo esse primeiro vídeo no meu canal depois de 2 anos, né? Tô voltando e decidi voltar com esse vídeo para dizer, não vou me calar. E não vão me calar. Bom, hoje eu vim aqui fazer um vídeo para responder uma pessoa que fez um vídeo, reagiu, né? E fez um vídeo falando, contando a história dela, os bastidores reais da vida conventual, da vida religiosa. Ana Paula Percy, que diz que denuncia a bolha católica, mas na verdade ela tem uma bolha paralela. Foi a minha experiência no mosteiro. E também eu acredito que ele é uma questão de justiça. Recentemente viralizou aí na internet o vídeo de uma moça chamada... E esse vídeo dela me incomodou muito no sentido de que, né? Tem tantos vídeos aí que foram feitos falando de mim, e para mim eu não vou responder, mas eu quis responder o dela simplesmente porque o título já fala, né, bastidores reais, ou seja, ela tá invalidando a minha história, dizendo que a minha história não é verdadeira, que não é real, e é real. Outra coisa, ela abre o vídeo dela, né, ela usou a minha imagem como trampolim para a história dela, então eu preciso falar disso. E ela fala assim que é uma questão de fazer justiça, né? Então ela vai ser justiceira, mas ela não quer julgar a minha história, né? Longe dela de julgar a minha história, mas ela já começa falando que tá fazendo justiça. E assim, ela colocou várias coisas ali que eu achei muito problemática, principalmente vindo de uma pessoa que diz denunciar uma bolha católica. Não faz sentido, é incongruente. Então eu vou tentar aqui rapidamente, né, para não ficar muito maçante, falar para vocês um pouquinho dos pontos que eu discordo dela e que ela falou em relação à minha história. Quero começar abrindo com esse livro aqui, O Véu do Silêncio, do Salvatore Cernusio, que é uma denúncia contra vários abusos na vida religiosa. Esse autor, ele é vaticanista, ele trabalha diretamente com o Papa Francisco, e aqui tem um estudo sobre os abusos na vida religiosa consagrada. Aqui fala que hoje 1%, deixa eu só encontrar aqui, que 1% da vida religiosa já até 2018 estava recebendo visitas canônicas, né? E que essa era só a ponta do iceberg do problema de abusos na vida religiosa. Então, se você for pesquisar sobre isso, não sou somente eu que estou falando sobre isso na internet, tem muitas histórias. Então, assim, essa Ana Paula, eu acredito que ela passou só pelo processo formativo da vida religiosa. Pelo que eu entendi, ela nem professou os votos. Então, ela não entende o total daquilo que eu estou falando. E nós estávamos também em ambientes diferentes, em escolhas diferentes. Ela foi monja, né? Ela viveu na clausura. Eu era religiosa de vida apostólica. Então, são coisas completamente diferentes. Mas eu quero falar um pouquinho sobre o que ela disse. Ela começou dizendo que a vida religiosa... Porque retirada a dimensão espiritual da vida religiosa, ela de fato não tem como se sustentar e existir. Humanamente, ela é impossível. Ela só se tornou possível porque ela tem essa dimensão espiritual. Sendo que a vida religiosa só pode ser entendida na dimensão espiritual. E eu discordo plenamente dela. Por quê? Porque só pode ser avaliado e analisado na dimensão espiritual quem é anjo. Ela mesmo fala, você não pode entrar para o convento achando que você vai encontrar anjos. Mas aí ela fala que você pode só entender a vida religiosa pela dimensão espiritual. Como pode? Em um aspecto, eu não posso esperar conviver com anjos. E no outro, eu tenho que avaliar como se fosse anjo, né? Porque na dimensão espiritual, só são os anjos. Nós, seres humanos, nós somos carne e espírito. E eu discordo dela porque a vida religiosa, ela é vivida na dimensão espiritual. A vida fraterna, são pessoas humanas se relacionando entre si, criando vínculos, os votos, pobreza, né? Pobreza no sentido material, então é uma vivência, o quê? Humana. Castidade, não vou ter relações, não vou ter vínculos afetivos e físicos com a outra pessoa. Carne, obediência, um outro ser humano vai vir e vai estar acima de mim. Então, como que eu posso separar, descolar a vida religiosa da vida espiritual com a material, com a humana? Não tem sentido. Quando se entra no convento, quando eu entrei, ela falou assim, né? A pessoa não pode entrar no convento esperando conviver com os anjos. Claro que não, eu sabia que eu teria desafios. Só que eu acreditava que a vida religiosa era um lugar onde as pessoas estavam lá para se doar.
Era esse pensamento que eu tinha sobre ser religioso. Eu acreditava nisso, porque foi essa propaganda que me foi oferecida. Foi isso que falaram para mim, foi isso que mostraram para mim. Então eu acreditei nesse ideal de vida e esse era o meu ideal e ainda continua sendo o meu ideal. Só que hoje eu entendo que eu posso fazer isso de diversas formas. Não preciso estar dentro de um convento seguindo regras que muitas vezes são abusivas para poder ajudar o próximo. Então, já discordo dela neste ponto. Ela também me coloca como uma pessoa imatura. Ela cita várias vezes essa palavra imaturidade ou maturidade. A pessoa tem que olhar com maturidade ou a pessoa é imatura. Ela quer me colocar como se eu não tivesse um desenvolvimento do meu pensamento, da minha ação, e eu tenho. Eu também faço terapia. Ela disse que ela fez terapia, que ela perdoou. Eu também faço. E a minha psicóloga me aconselha a falar. Ela me apoia no que eu estou fazendo. E a minha psicóloga, ela é especialista em abusos. Em várias dimensões de abuso. Ela trabalha neste meio, neste círculo, neste tema, nesta pauta. Então ela entende como isso funciona, como é esse mecanismo. Então, a Ana Paula, ela está passando pano para situações que não são corretas. E também ela fala assim, tem uma parte que ela fala do vídeo, né, que são situações isoladas, mas quando ela conta a experiência dela, ela conta nesse aspecto de não ter dado certo porque aconteciam situações ali que eram abusivas e ela não consegue enxergar isso. Então, eu vim aqui dizer que o que eu falei é a realidade. Ela fala assim, porque são situações isoladas. Não, acontece muito. E ela fala assim também que ela conversou com os amigos dela, da bolha, né? Olha só. E eles disseram isso pra ela, que ela tinha que falar, porque não se pode apresentar as coisas da forma como eu apresentei, porque as pessoas não vão ter entendimento, porque as pessoas não têm sabedoria suficiente. Ainda chama o público de pessoas incapazes de entender um contexto. E é sempre assim que a igreja faz. Ai, porque fulano não vai compreender. Ai, porque a sua família não vai entender. É sempre assim, o outro não vai entender. Não. As coisas têm que ser claras. Eu, na minha vida, não quero seguir algo que eu não entendo de uma forma plena. Eu não quero. Então, assim, dentro da minha vida religiosa, né, eu sempre fui a mesma pessoa. Os meus valores não mudaram. Eu não deixei de fazer ou acreditar em coisas que eram importantes para mim para entrar dentro de um sistema. E eu tive muitas oportunidades, muitas. Eu não julgo ela se ela quer contar a história dela de uma forma diferente, é direito dela. Mas não pegar a minha história para contar a dela, porque ela fez isso. Por mais que ela diga que não. E ainda quando eu fui ali no vídeo dela comentar, ela ainda fixou meu comentário. Para quê? Para que as pessoas vão lá e vejam. Mas por quê? Porque isso dá views, ela é marqueteira, né? Marketing digital. Eu não sou marqueteira, mas eu vou aprender. Porque quando eu fui fazer a minha primeira live, eu fui com o intuito de falar o que eu estava sentindo. Eu precisava colocar para fora tantas indignações. Foi um desabafo que eu fui fazer. Mas eu não esperava que teria tanta repercussão, porque tocou no coração das pessoas. Tocou. Por isso que tem esse movimento. Mas também incomodou muita gente. Incomodou muita gente. Porque é como se eu tivesse desnudado a vida religiosa. Eu sei do poder das minhas palavras e eu não vou me calar. Podem tentar fazer o que quiser, mas não vão me calar. Então, assim, o que eu tô falando é um problema que já está sendo avaliado pela própria igreja. Não é só aqui no Brasil, é no mundo. Nesse livro aqui tem relatos de pessoas do mundo inteiro narrando as mesmas coisas que eu estou narrando. Então, como que eu posso justificar ações em nome de Deus? Então, o primeiro ponto, quando eu coloco a vontade de Deus sobre uma dor provocada no outro, simplesmente por abuso de poder, por narcisismo, por egoísmo, por antipatia, porque às vezes você pode ter antipatia de uma pessoa e aí você vai prejudicar aquela pessoa por isso. Será que a imaturidade estava em mim ou estava em quem praticava o mal? Outra coisa, eu faço a denúncia de coisas muito sérias. Não é de antipatia entre pessoas.
Eu faço denúncias sobre abuso de autoridade, contra saúde física, cárcere privado, até mesmo questões contra a vida. Nós sofremos a cárcere privado. Quando ela cita, né, o fato que eu falei do trote, de colocar gelo nas nossas partes íntimas como bullying, eu fui entender que isso era um abuso quando eu ouvi a live da Rose, que era uma irmã da nossa época, que ela foi fazer uma live no Daniel Gontijo, a dor dela, porque ela contou com uma dor tão profunda, aquilo me tocou. Eu sofri muito vendo a live da Rose, e quando ela contou a parte que nós, dos devotos perpétuos, no trote, colocavam gelo nas nossas partes íntimas, eu já havia contado na live do Vilela, mas eu ainda contei como se fosse um trote, mas eu disse eu odiava aquilo e aquilo realmente causou um mal-estar. Então, só que você vai aprendendo no decorrer do caminho, você vai se lembrando de coisas, você falando, poxa, aconteceu isso, não foi de uma hora para outra que eu saí e falei, nossa, sofri abuso. Quando eu saí do convento, eu saí prometendo que eu ia ficar de boca calada. Fiz uma promessa, nunca eu vou contar nada do que acontece aqui. Eu fiz essa promessa. A minha família foi descobrir o que eu tinha passado 2 anos depois que eu tinha saído. Eu saí falando para minha família assim, eu saí porque eu quero fazer um projeto de evangelização e o carisma não comporta a ideia que eu tenho. Então eu decidi para me seguir aquilo que está dentro do meu coração. Eu menti para minha própria família. 2 anos depois que as coisas foram começar a ser reveladas. Então não é simplesmente falar, ela está falando contra a vida religiosa, não. Eu estou tentando mostrar para vocês um sistema, gente. Espiritualidade é diferente de sistema. É diferente. Então, assim, fica esse recado, né? Para essa pessoa que está me chamando de imatura, que quer fazer justiça, que diz que está denunciando uma bolha. Extremamente incongruente a sua denúncia. Se você denuncia uma bolha, mas passa pano para outra, minha filha, sinto muito, mas está faltando um equilíbrio aí. Então, assim, será que sou eu que sou imatura? Será que sou eu que não estou conseguindo enxergar as coisas claramente? Será? Eu estou citando você aqui porque você me citou, porque senão, de fato, eu não iria citar você. Você falou assim, mas você fala de pessoas quando você conta a sua história. Falo das pessoas que fizeram parte da minha história. As pessoas falam assim, ela não conhecia o Frei Gilson de bastidor, de ver passar no corredor. Não. O Frei Gilson, ele é do Ministério de Música, né? E eu morei por 3 anos, praticamente, na comunidade onde tinha o Ministério de Música. E a nossa coordenadora da nossa casa, formadora, ela também era coordenadora do Ministério de Música. Então, eu via o Frei Gilson praticamente toda semana, porque ele ia lá ensaiar. Eu tinha um projeto de evangelização infantil e nós compunhamos música. O Frei Gilson fez arranjo de músicas que eu compus para evangelização infantil. A gente fez esse musical junto, onde o Frei Gilson tocava uma música do musical, onde eu estava ali fazendo minha parte de teatro. Viajei com o Ministério de Música muitas vezes, então não era um relacionamento, eu não era amiga do Frei Gilson, nunca tive esse interesse, eu era mais amiga de outros freis, que tem freis maravilhosos ali. Mas não dele, porque nunca bateu assim, nunca fui muita, sempre achei assim um pouco o ar da superioridade, tá? Ele era do clã dos altos, né? Então não fazia realmente parte da minha egrégora. Mas quando eu falo dele, se ele não tivesse ajudado essa irmã abusadora que hoje ocupa cargos na igreja, que ela não deveria estar ocupando, eu nem falaria o nome dele. Mas ele fez isso, então isso é uma coisa que eu faço uma denúncia. Inclusive no comentário a Ana Paula fala assim, você não perdoa a irmã que fez aquilo para você, você quer justiça. Mas aí no vídeo ela fala, eu também acho que pessoas abusadoras não devem ocupar cargos de poder na igreja. Percebe a incongruência do seu discurso? Então assim, o que eu quero deixar claro aqui é que muitas pessoas vão me criticar, vão falar muitas coisas. É violento ouvir tudo isso, é violento ler tudo isso. Muitas vezes eu fico até doente, porque assim, é como se fosse uma perpetuação da violência que eu sofri no passado. Só que hoje eu estou conseguindo ter ferramentas para saber lidar com isso. E eu sinto que é importante falar sobre isso, porque o movimento que está sendo gerado em relação ao que eu estou falando é muito grande. Então agora, assim como as pessoas estão pegando a minha imagem, meus vídeos, fazendo cortes e divulgando isso de forma errada, eu sinto que eu tenho que chegar aqui e me posicionar.
para colocar no lugar para quem de fato quer saber e entender as coisas. Então, por isso que eu tô fazendo esse primeiro vídeo no meu canal depois de 2 anos, né? Tô voltando e decidi voltar com esse vídeo para dizer, não vou me calar. E não vão me calar. Não vão me calar. Eu tô desenvolvendo um estudo sobre isso, porque assim, ó, é uma programação mental que existe. Por exemplo, você nasceu numa religião, você cresce ali dentro e você não pode olhar para fora, é uma programação mental que fazem com você. E quando você ousa olhar para fora e pôr os pés para fora, para aqueles que ficaram dentro, você é o erro. O que está dentro não é o erro. Você aponta coisas erradas, mas eles não conseguem ver o que está ali dentro que está errado. Eles olham você e transferem todo o erro para você. Então você se torna o erro. Então foi o que Ana Paula fez, né? Eu tô denunciando coisas que ela também viveu, só que ela acha que o erro está em mim estar denunciando e não em quem produz isso lá dentro. Então ela vem fazer um vídeo para falar contra as minhas falas, só que aí ela quer denunciar erros dentro da igreja na vida dos leigos. Na vida dos leigos se pode denunciar, agora na vida dos religiosos, dos consagrados, não. Então, é incongruente. Eu quero entender a mentalidade dessa pessoa. Eu, de fato, acredito que é muito mais um desejo de ter um público insatisfeito com uma tal realidade do que, de fato, abrir a consciência. O meu objetivo é a expansão da consciência. Eu não sou presa a sistemas, eu não sou presa à religião. Eu estou num processo de busca de autoconhecimento. E o autoconhecimento me coloca para fora. Ela cita, né, no vídeo que eu falei sobre um livro Liberdade, ela cita, né, um livro que eu falo, Liberdade atrás das grades. Para ela faz sentido, para mim não faz. Eu tenho aqui uma tatuagem que eu fiz de uma gaiola aberta, escrito, eu sou uma longa história e um passarinho voando. Porque a minha experiência foi uma experiência de prisão existencial, de grades invisíveis, e às vezes a gente está preso por grades invisíveis. Quando a gente não consegue enxergar o sistema, são grades invisíveis. Então a gente precisa olhar para fora, pôr os pés para fora, não só olhar, né? Porque assim, eu posso estar dentro dessa gaiola e posso estar olhando lá fora, mas eu não estou vivendo. Eu só imagino que é estar lá fora, mas eu não estou sentindo. Então, eu acho que é mais ou menos isso que ela ainda está nesse processo. Ela precisa pôr o pé para fora. Então, assim, toda vez que... agora, eu não vou mais me calar. Quando eu ver vídeos que me citam, que falam de mim, eu vou vir dar a resposta. Então, não. A vida religiosa não é só a dimensão espiritual. Ela acontece dentro da experiência humana. Então, ela precisa ser humanizada. Vamos fazer da vida religiosa algo mais humanizado? Tem um autor que eu gosto muito, Anselmo Green, que ele tinha um livro que eu li lá no convento, chamava Espiritualidade de Cima e Espiritualidade de Baixo. E ele falava sobre esse equilíbrio, que muitas vezes a gente só está voltado para o lado espiritual e aí a gente desequilibra o lado humano, ou a gente só fica para o lado humano e a gente desequilibra o lado espiritual. Então tem que haver um equilíbrio, porque nós somos seres humanos, seres espirituais vivendo uma experiência humana. E nós estamos aqui para evoluir. E isso eu acredito que deveria ser dentro de qualquer religião. Você precisa de uma religião para você se aproximar de Deus? Não tem problema. Não tem problema. Mas Deus, ele não é a religião. Ele está acima. A religião pode ser a escada que você está subindo, sabe a matéria, a escada? Mas você não vai subir na escada só para chegar no topo da escada e ficar lá. Você tem um objetivo, você quer alcançar algo, né? Tem algo lá em cima que você quer pegar. Aquilo que você quer pegar é que é Deus. A escada é só a matéria, os degraus que te proporcionam subir. Isso para mim é religião, entendeu? Então, se você precisa disso... Eu já quero subir voando, eu quero asas, né? Então, eu já tenho uma outra dimensão do que é subir. Mas tem pessoas que preferem subir pela escada, eu prefiro voar. Cada um tem uma forma de querer. Agora, a gente tem que respeitar os outros. Então, assim, vejam as minhas lives, mas vejam com um olhar aberto para entender o que eu estou falando, de fato. O que eu estou falando. E eu estou falando os bastidores reais da vida religiosa. A história dela é real, mas a minha também é.
É isso.